Boa noite a todos, a paz do Senhor. Glória a Deus, estamos iniciando mais um culto. Sejam todos bem-vindos. E quem está também nos assistindo no canal da Ilha das Flores, Deus te abençoe, deixe sua palavra falar o teu coração. E eu quero agradecer a presença de todos os nossos visitantes, que sejam muito bem-vindos a esta casa, a casa do Senhor, onde aqui iremos adorar e louvar ao nosso Deus, porque só Ele é digno de ser adorado. Nós vamos iniciar orando, falando com o Senhor neste momento. Senhor nosso Deus e Pai, glorificado seja o teu nome. Deus, o Senhor é o único Deus, o Deus verdadeiro, o Deus vivo, o Deus que fala, o Deus que ouve, o Deus que faz milagres. Senhor, a tua palavra diz que o Senhor não muda. O Senhor continua sendo o mesmo Deus que operou maravilhas no passado, tem operado maravilhas hoje. E nós cremos nisso, nós cremos na tua palavra, porque ela é a verdade. Ela que nos orienta, ela que nos corrige, ela que nos instrui. E que cada dia o Senhor possa estar falando aos nossos corações através da tua palavra e possamos colocar em prática aquilo que temos aprendido. Deus, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui nesta noite, Pai, na tua casa. Poder, junto como igreja, meu Pai, louvar o teu nome, cultuar ao Senhor, prestar um culto ao Senhor, porque só o Senhor é digno de receber toda a adoração e todo o louvor. Que o teu Espírito Santo fique à vontade em nosso meio e venha trazer transformação a vidas aqui, venha trazer libertação, venha trazer cura, venha fazer o teu querer nesta noite, neste lugar, Pai. Fique à vontade em nosso meio e venha conduzir toda essa programação, porque tudo aqui é para a honra e glória do teu nome. Muito obrigado, Deus, que o Senhor abençoe cada vida aqui presente. O Senhor sabe que cada um aqui precisa, que cada um venha entender, Pai, que só o Senhor Jesus Cristo é a salvação. Muito obrigado, Deus, nos abençoa, nos dá uma noite abençoada, um culto maravilhoso, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. Amém. E nós estamos em campanha de missões nacionais. Amém? Como é bom, irmãos, campanha de missões é algo extraordinário, porque missões nascem no coração de Deus. Jesus era missionário. Jesus saía, percorria as aldeias, em lugares e lugares, pregava o evangelho do reino. E Jesus passou para os discípulos a missão, e os discípulos continuaram. Você vai vendo em Atos dos Apóstolos, os discípulos saíam de um lugar e ia para outro, e pregava, e anunciava Jesus, e curava, e fazia maravilhas no nome do Senhor. E aí os discípulos passaram, e a obra missionária ficou para nós, a igreja do Senhor. E nós precisamos então cumprir a nossa parte. Enquanto Deus nos der vida e saúde, nós temos que completar essa missão que Ele nos deu, de pregar o Evangelho, de anunciar que só Jesus Cristo salva. E nós temos um tema, vamos falar um tema bem bonito, igreja, vamos lá? Minha pátria para Cristo! E o versículo base diz assim: e ainda há muitíssima terra para conquistar. Josué 13, versículo 1. Ainda há muitíssima terra para conquistar. E quando eu penso nisso, irmãos, eu penso assim: você está aqui, você já conhece Jesus, glória a Deus por isso. Mas ainda existem muitas pessoas que ainda não conhecem. Você pode passar pela rua aí, você vai ver muita gente aí nos bares, né, em vários lugares aí, cometendo vários atos pecaminosos, porque ainda não conhece o Evangelho, não conhece a verdade que liberta. E Jesus, ele tem um poder, a palavra do Senhor tem um poder de transformar vidas e de transformar realidades. Nós temos que crer nisso. E quando eu penso em alguém que foi transformado por Jesus, eu lembro lá em Lucas 8, que conta aquela história do Gadareno. Jesus atravessou o mar, foi para o outro lado da cidade de Gadara, para encontrar com um homem que era o endemoniado Gadareno. Porque Jesus queria transformar aquela vida. Para Jesus uma vida é muito importante. Vale muito para Jesus uma vida. Porque Ele derramou o precioso sangue dele por todos nós. E por isso que Ele foi lá e salvar aquele homem e transformou aquele homem que vivia nos sepulcros, que ninguém queria conta com aquele homem, amarrava ele com correntes, ele conseguia focar, porque os demônios estavam sobre ele. E Jesus liberta aquele homem. No final da história, aquele homem quer seguir a Jesus. Jesus diz: não, vai lá e volta para a sua família e conta o que Deus fez por você. E aquele homem se torna um missionário, começa a anunciar para a sua família, para todas as aldeias ali, o que Jesus tinha feito por ele. E assim comigo e com você, nós precisamos sair por aí contando, anunciando o que Jesus fez por mim e por você, para que outras pessoas também queiram Jesus, queiram estar vivendo para Jesus.
Assim como aquele homem, ele queria estar ali perto de Jesus, mas Jesus disse: você tem uma obra para fazer, vai lá e cumpra. Possamos também cumprir a obra que o Senhor tem colocado em nossas vidas. Amém? Amém? Nós vamos ver um vídeo de que Jesus de fato transforma realidades. Eu fui dependente química por 23 anos. Hoje eu sou Andréia, tenho identidade. A minha realidade era um contexto de drogadição, bebida, onde eu vivia de uma maneira dissoluta e já andava em estado deplorável no bairro onde eu morava. Acho não, tenho quase certeza que já era para me estar morto já esse momento. A minha identidade, ela é em Cristo Jesus. Eu fui transformada. Jesus transformou a minha realidade a partir do momento que eu conheci o projeto Cristolândia, da Junta de Missões Nacionais. A missão da igreja nunca foi apenas reunir pessoas dentro das paredes de um templo. O chamado de Jesus é claro: ser sal e ser luz no mundo repleto de trevas. E lá fora existem realidades tão duras, tão marcadas pela dor, que somente o Evangelho é capaz de transformar. O meu testemunho é muito forte, né? Porque, bom, eu vim de um lar muito conturbado. Meu pai me batia, meu pai batia na minha mãe. Eu conheci as drogas com 15 anos de idade, através de amigos, né, e baladinhas. Foi por um familiar que eu conheci a cocaína. Eu era extremamente tímida, alguém que totalmente introspectiva. E daí, quando eu conheci o álcool, ele me mostrou um outro horizonte. De uma hora para outra, eu era importante, eu era aquilo que as pessoas queriam que eu fosse. É como se você estivesse dando um passo para uma suposta liberdade. E você acaba mergulhando cada vez mais de uma forma profunda, achando ser dono de si próprio. Só que nós não tínhamos a ideia do que seria o final de tudo isso. E eu ia para as ruas e passava dias nas ruas, voltava para casa muito debilitada. Só que 10 dias depois eu estava no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa e vivendo a mesma situação. Eu me olhava no espelho e eu via um cadáver, assim, basicamente. Eu era pele, osso e músculo. Esta é a Cristolândia Parelheiros. Isso é apenas um pouco daquilo que tem acontecido em várias Cristolândias espalhadas pelo Brasil. Então, eu acho que é um trabalho que realmente dá resultado. Porque quando a pessoa se sente amada, ela quer sempre fazer o bem, ela quer sempre melhorar. A Cristolândia, ela tem por objetivo trabalhar com as pessoas que estão ou nas cracolândias ou que são dependentes químicos, que precisam, que querem mudar de vida e mudar a sua realidade e o contexto em que vive. Nós, como Cristolândia, nosso objetivo principal é anunciar o Evangelho de Cristo. Por exemplo, esta horta aqui que vocês estão vendo, não é uma horta simplesmente para autossustentabilidade do local, mas é uma horta onde nós pegamos e nós aplicamos os conceitos do cuidado da semente do Evangelho na vida de cada um dos alunos. Então precisa ter um cuidado no devocional da vida de cada um dos alunos. Cada um dos alunos, eles ouvem o Evangelho todos os dias, pela manhã e pela noite. Nós temos um momento de discipulado com cada um dos alunos, nós temos um projeto de inclusão já na segunda fase, um projeto de inclusão social, onde os alunos que estão preparados, que caminham até essa fase, eles vão ser preparados com o seu currículo e também uma recolocação profissional. E eu não tenho problema nenhum em dizer que eu conheci Cristo através do programa Cristolândia, porque foi lá onde eu comecei a participar de discipulado, a entender realmente a palavra, e ali eu conheci Cristo Jesus. E quando eu entrei, tem um versículo à frente que se encontra em João 8:32, que muitos conhecem, que diz: e conhecereis a verdade vos libertará. Então nem todos vão aceitar a salvação, porque a salvação
é para quem crê. Porém, se eles não aceitarem a salvação, mas mudarem de vida, a gente já terá cumprido o compromisso com Deus. Então eu vejo que Deus, ele teve muita misericórdia da minha vida, me tirou de onde eu estava em um laço do inimigo, sabe, muito grande. O momento que eu vivi ali na Unidade Feminina Cristolândia Santana, eu descobri que era Jesus. E eu pensei, cara, que amor é esse? Que amor é esse? Eu nunca senti um amor desse, nem a minha mãe me amou dessa forma. Eu agradeço muito pelo que eu passei para entender aquilo ali, para poder ver que ali não é o meu lugar, sabe? Eu me sentia que ali não era o meu lugar. São 42 unidades de Cristolândia que nós temos no Brasil, e cada uma num contexto diferente. Nós temos alunos de diversos aspectos, de diversas questões, de diversas culturas, e cada um deles precisam ser impactados, precisam ter a sua realidade transformada. Diante dessas realidades, as igrejas locais têm um chamado urgente. E quando cada igreja e cada cristão compreendem que são responsáveis social e espiritualmente, então tornam-se faróis visíveis, acessíveis para a comunidade ao redor. E mais, percebem que tão importante quanto restaurar vidas destruídas é trabalhar para evitar que outras cheguem ao mesmo ponto. Prevenir é também transformar realidades. A Cristolândia, ela faz o trabalho de resgatar a pessoa que está num caso de drogadição. Nós trabalhamos com a pessoa apresentando Jesus, trazendo dignidade à pessoa, restaurando a dignidade da pessoa, mas também colocando ela novamente na sociedade através de um trabalho, através do convívio com a família. Mas isto, você, igreja, já tem participado e já tem feito. Mas existe também uma frente que as igrejas precisam estar cada vez mais envolvidas, que é o Projeto Viver. O Viver, ele é o Programa Nacional de Prevenção da Junta de Missões Nacionais. Ele surgiu em 2015 com a demanda que foi encontrada dentro da própria Cristolândia. Quanto mais pessoas a gente resgatava das ruas, no outro dia a gente chegava lá, tinham mais outras pessoas. E era algo que estava ali, cada dia eles iam renovando ali aquelas pessoas. E eu creio que as pessoas começam a dar esse passo errado bem na adolescência mesmo. Acho que talvez por uma falta de estrutura familiar e por aceitação. Se você não aceita, você é o careta da turma, você não é um cara descolado. Eu iniciei nas drogas com 14 anos no álcool. 14 anos no álcool, 16 anos eu comecei a fazer uso da maconha, 17 para 18 cocaína. Depois desse tempo, eu conheci o pitilho mesclado, que é a mistura do crack com o cigarro e com a maconha. E depois de uns 2 anos, eu iniciei o processo fazendo uso do crack e fiquei 14 anos fazendo uso do crack. A droga, ela é a ponta do iceberg. Quando você vai conversar com o usuário de droga, você percebe que aconteceram ali diversos motivos. Ele conta sobre várias situações que o levaram a escolher pelo uso de drogas. E aí a gente percebe, atuando com o Viver, que a gente vai alcançar exatamente esses pontos, né, que a gente chama de fatores de risco. Enquanto Igreja de Cristo, a gente tem que desempenhar esse papel de sair do contexto das 4 paredes para anunciar, para alcançar aqueles que estão cada vez mais distantes do Evangelho. E eu entendo que as igrejas deveriam conhecer mais sobre o Viver e de repente até implantar o Viver nas suas igrejas. É um projeto onde as crianças saem das escolas e elas vão para esse espaço determinado com trabalho, aulas de reforço, aulas de balé, futebol e também conhecendo a palavra de Cristo Jesus. A gente percebe, né, que existe até a janela 414, que é nessa faixa etária que a maioria das pessoas elas conhecem Jesus e elas aceitam Jesus. E quando a gente investe na vida de uma criança, a gente está investindo numa vida por inteiro, né? Porque ela vai ter toda a vida dela para servir ao Senhor. Então, se eu tivesse tido a oportunidade de ser uma dessas crianças que hoje nós estamos alcançando através de projetos sociais, eu seria diferente. Se existisse um Viver onde eu estava, onde é minha cidade, eu acho que minha vida, eu tenho certeza que não seria assim.
nós fizemos uma pesquisa dentro da Cristolândia com a seguinte pergunta a todos os acolhidos que estavam ali no processo terapêutico: quantos de vocês, antes de terem o primeiro contato com as drogas, estiveram em alguma igreja evangélica? 85% disseram que sim, que antes de terem o primeiro contato com as drogas, estavam na igreja, estavam no banco, estavam participando de todos os programas que a igreja pode oferecer. Nós não queremos amanhã acolher mais uma criança que passou por a igreja da Cristolândia. A ideia é que elas entendam realmente o mal que a droga causa. Nós temos comunidades onde as crianças elas só conhecem a vida do crime e essa vida que elas vão seguir. Mas nós, como igreja, nós conseguimos fazer a diferença. Um dos pilares do Viver é a Bíblia. A gente tem a Bíblia como o nosso manual, mas nossa regra mesmo de fé, de prática, e a gente ensina às crianças que todas as respostas, todos os nossos questionamentos e toda a nossa vida ela deve ser pautada nos princípios bíblicos. E nós temos a maior mensagem, nós somos o maior tesouro, o que há em nós, que é a mensagem de salvação aos perdidos. O outro pilar é o fator de risco e proteção, que ele é um grande diferencial do Viver. A gente vai observar na criança e no adolescente e a gente vem com fatores de proteção. Então, se é uma criança, por exemplo, que tem uma autoestima baixa, que é um fator de risco, a gente identifica e a gente vem com ações que vão melhorar essa autoestima dela. Desde a minha infância, eu tive vários problemas, né? Em questão, eu tenho pais que são mais velhos do que os pais dos outros. Eu era extremamente tímida, alguém que totalmente introspectiva. Existe também a intencionalidade e continuidade, que é o outro pilar do Viver. Todas as nossas ações, elas precisam ser contínuas, porque a oferta de droga, ela é diária na vida de uma criança e adolescente. A gente para de realizar ações soltas, atividades soltas e começa a realizar ações realmente preventivas e protetivas. E as boas escolhas, né? Que é quando a gente entende que a prevenção, ela não é só o combate à droga. E quando a gente traz o pilar das boas escolhas, a gente quer fazer o contrário. A gente vem falar sobre vida. A gente vem mostrar para a criança e para o adolescente oportunidades positivas, escolhas boas, escolhas saudáveis que ela vai fazer. E eu entendo que a igreja ela tem que ter essa visão com os jovens, com os adolescentes, desde cedo, porque depois se torna um trabalho mais difícil. As igrejas elas têm um papel primordial. Façam, olhem, se abram a esse social que é necessário. Muitos cristãos desejam fazer a diferença, mas não sabem por onde começar. Por isso, o preparo de discípulos é essencial. O Evangelho não é apenas uma mensagem de fé, é uma convocação à ação. Mas quando a igreja investe em discipulado intencional, mentoria, treinamento, ela está formando agentes de transformação. Pessoas comuns, mas capacitadas pelo Espírito de Deus, que impactam suas famílias, bairros, cidades com os valores do Reino. Um braço muito importante do programa Viver são as Casas Viver. E uma delas se encontra aqui no Distrito Federal. Aqui acontece na prática ações com a comunidade e com as nossas crianças. Mas também acontece um movimento para o treinamento das igrejas que querem desenvolver o Viver em sua localidade, na sua realidade. O que nós temos aqui são exemplos de projetos que deram certo e você pode implantar, florescer o que há de melhor dentro da sua igreja. Nós, como Junta de Missões Nacionais, nós vamos fortalecer, treinar, capacitar as igrejas para desenvolverem o programa Viver, que é o programa de prevenção ao uso de drogas. A partir desse treinamento, desse desenvolvimento, as igrejas começaram também a crescer. Mas aquelas igrejas que implantaram o Projeto Viver, elas foram avivadas, renovadas. O Projeto Viver trouxe uma nova vida para aquela igreja, trazendo a comunidade para dentro da igreja, através dos projetos, tendo aula de reforço, tendo aula de costura, trazendo as pessoas para que elas possam saber, através dos projetos, quem é Jesus. O Viver também é uma excelente estratégia para a revitalização de igrejas.
quando a gente atua com a criança, com o adolescente, quando a gente alcança as famílias, né, próximas à nossa igreja, e a gente torna a nossa igreja esse ambiente saudável, isso vai se multiplicando, isso vai se espalhando. Tivemos igrejas que estavam quase fechando, mas com o desenvolvimento do viver dentro da igreja, elas começaram a fazer um evangelismo discipulador, onde não somente as crianças chegaram para o projeto, mas as famílias, e foram desenvolvidas ações que eles aprenderam aqui. Isso trouxe uma nova vida para a igreja e eu creio que o Projeto Viver, ele é capaz de transformar, avivar as igrejas do nosso Brasil. Os projetos sociais não são apenas estratégias, são expressões concretas do amor de Deus. E quando a igreja se envolve com as necessidades do bairro, das famílias, das crianças vulneráveis, dos jovens sem direção, então ela torna visível o amor de Cristo. A transformação começa com a presença. E quando a igreja se faz presente nas dores do povo, ela se torna resposta viva ao clamor dos perdidos. E é aí que o Evangelho deixa de ser teoria e se torna ação. O Viver não é apenas um projeto social e nem apenas um projeto de turno e contraturno escolar. Nós queremos que eles aprendam a palavra de Deus e isso tem feito a diferença nele, ao ponto de transformar a família, não somente a família, mas os seus parentes e a comunidade. Porque a gente sempre fala que o Viver, ele não é um projeto para trabalhar ali com criança e adolescente. Na verdade, o Viver, ele vai mexer com toda a igreja, porque todos nós estaremos ali juntos, unidos enquanto Igreja do Senhor, nesse propósito de proteção, de prevenção. Mas ele é uma visão que muda a compreensão da igreja do reino de Deus, de como tratar as pessoas, de como discipular, amar de forma contínua. Nós conseguimos mostrar a elas um esporte, nós conseguimos mostrar a elas uma outra forma de vida, onde elas podem vencer. Nós podemos levar um reforço escolar, nós podemos ter aí futuros médicos, futuros advogados, nós podemos ter futuros juízes, nós podemos ter futuros profissionais. Aqui no Viver, nesse espaço, nós desenvolvemos um trabalho ao sábado. Nós fechamos isso aqui com autorização e porque desenvolvemos um relacionamento com a comunidade, eles nos permitem também trabalhar aqui com futebol, vôlei e nós temos as atividades aqui dentro. E tudo aqui é feito com intencionalidade. O ABC do Viver é um projeto com reforço escolar. Nós temos aula de reforço escolar, aula de música, aula de matemática, nós temos clube do livro. Temos também o Viver na Presença de Deus. É um discipulado com as famílias, um discipulado contínuo. As nossas 80 famílias vêm todas as semanas participar de um discipulado. Assim também o projeto Viver Ensinando a Pescar. O Viver Ensinando a Pescar é um projeto de capacitação profissional das famílias do Projeto Viver. Então, o que a gente faz com ele? A gente pega aquela mãezinha que não tem um curso profissionalizante, que está desempregada, e a gente dá a ela a oportunidade de gerar renda de forma digna, né, com o material reciclado. Agora eu vou mostrar para vocês a nossa sala do Viver Ensinando a Pescar. Olha aqui, as nossas meninas estão fazendo aula agora no momento de bolsa, de reciclagem com jeans. Então, também temos aula de manicure, maquiagem, bonecas. Olha aqui as nossas alunas trabalhando, cortando jeans para reciclagem. Aqui também nós temos as nossas meninas na aula de manicure. Vamos lá para vocês derem uma olhadinha. Olha só a nossa oficina de maquiagem. A nossa mãezinha sendo maquiada. Aqui também eu tenho para mostrar para vocês, nós estamos fazendo umas bonequinhas feita pelas crianças e pelas mães das crianças. Esse é um projeto de capacitação das mães, dando a elas a oportunidade de ter uma nova profissão. Transformar realidades não é tarefa para um dia nem para uma temporada. É um compromisso contínuo que exige perseverança, fé e fidelidade. E a igreja precisa entender que não está apenas prestando um serviço social, mas cumprindo a missão de anunciar Cristo de todas as formas possíveis. E é nesse caminho de obediência que a transformação acontece. Onde há desespero, nasce a esperança. Onde há trevas, surge a luz. E onde há morte, floresce a vida. Por também ter sido alcançado pela Cristolândia, eu tenho a dizer que eu amo demais esse projeto. Eu amo demais, eu acredito
quando eu sento com um dos meninos para conversar, para fazer um discipulado com eles, eu transmito tudo o que eu passei. Transmito para eles que é possível, se eles se permitirem, eles serão transformados. O viver é uma resposta de oração. Vamos parar de perder essa geração. Nós não vamos mais precisar ir até a Cracolândia para resgatar a ovelha perdida. Não, não. Nós, como Igreja do Senhor, podemos fazer um trabalho de prevenção. Ele não teve a oportunidade. Na época dele, não teve viver. Assim como na minha vida, desde os 12 anos, envolvido com as drogas, sem expectativa de vida, sem esperança, eu também não tive essa oportunidade. Então, hoje, o nosso desejo, a nossa alegria é poder levar esperança, levar Jesus, levar aquilo que Deus deu para mim, para ele, para que essa geração não passe o que nós passamos. Bom, e eu vou usar a minha história que eu tive, o meu testemunho e o viver que Deus botou na minha vida para poder falar para essas crianças que Jesus é bom e o tempo todo. E se você realmente aderir, se você realmente entender a visão do viver para a sua igreja, você vai ver. Você não vai precisar buscar uma criança, um jovem, um homem que passou pela igreja, sentou no banco de igreja, ouviu a palavra dentro da Cracolândia, dentro de um presídio, mas você vai fortalecer o vínculo dele com Jesus. Hoje eu sou missionário na Junta de Missões Nacionais. Eu fiz o Radical Brasil após ter terminado o tratamento na Cristolândia e fiz uma faculdade. Hoje eu faço seminário pelo Seminário Sul do Brasil. Hoje eu sou casado com uma missionária que atua juntamente comigo. Hoje a minha esposa, ela espera um filho meu, nosso neném Isaac, que está a caminho, e Deus tem me proporcionado coisas maravilhosas. Hoje realmente eu tenho experimentado viver na dependência do Senhor. E eu sou grata a Deus e grata a um projeto lindo e maravilhoso que acredita em vidas, vidas doentes, vidas perdidas, pessoas que ninguém quer abraçar, pessoas que ninguém quer alcançar, porque o verdadeiro cristão é isso que ele faz. Ele abraça essas vidas, as vidas que Jesus quer que chegue até ele. Vê-los salvos, totalmente transformados. Este é o meu maior sonho, que eles entendam o amor de Cristo para a vida deles, que eles recebam a salvação de Cristo nos seus corações e nas suas vidas, e que eles vivam esse amor de Cristo com sinceridade de coração. Esse é o maior sonho. Eu digo para você uma coisa, vale a pena investir em missões, porque são vidas, você está investindo em vidas que são transformadas pelo poder do Evangelho. Então isso não há preço, não há preço. Você vê uma pessoa, né, que estava ali na dependência, da droga, e agora está liberta por Cristo, né, já tem sua família ali. Isso é lindo que Jesus pode fazer na vida da pessoa. E a gente entende que quanto mais a gente investir, mais vidas iremos alcançar para a glória do Senhor. Amém? Então vamos cantar a música da campanha de missões. Somos da graça e por ela estamos em Deus. Nós cantamos na praça sobre a vida que Ele nos deu. Somos a voz da igreja, proclamando a mensagem da cruz e aguardamos a volta. Vivemos pra Jesus depois.
Deus. Louvado seja Deus. Eu vou, você vai? Amém. Amém. Glória a Deus. Eu quero convidar a irmã Tereza. Nós vamos continuar adorando o Senhor, juntamente com a igreja. Boa noite, igreja. Paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Que maravilha, né? Com Cristo avançar, com Cristo continuar. E é para isso que Ele nos chamou, né? Para continuar o Evangelho de Cristo sobre todas as nações. Amém? Você que pode, se levante nessa hora, venha louvar nesta noite. Vamos prestar a Ele o nosso culto de adoração. Amém? Você que pode, reflita sobre esse louvor, declarando a Ele que Ele é santo, que Ele é santo, que Ele é santo para sempre. Apesar de todas as coisas que nós temos visto, que nós temos presenciado, nós acabamos de ver aqui agora testemunhos maravilhosos, onde nós sabemos que o único que tem poder de fazer todas essas coisas é o nosso Deus, porque Ele é santo. Amém? Louvado seja o teu nome, Deus. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao poder uma canção. Você que pode, renda-se a Ele nesta hora. Renda-se a Ele nesta hora. E os que hão de ver, cantando ao poder uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos
Declarar isso, amado, sabe por quê? Porque o nosso Deus tem operado coisas maravilhosas em nosso meio, coisas que apenas Ele prometeu e é fiel para cumprir. Amém? Então não precisamos nos desesperar, porque quando muitas vezes as lutas, as vitórias, as batalhas são travadas, né? Mediante a nossa frente, de repente no nosso trabalho, em casa, nós não precisamos nos desesperar, porque Ele é fiel e prometeu a vitória. É simples assim. Ele promete a vitória, porque a Bíblia fala, a palavra de Deus fala, não é a Teresa que fala. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Nós não somos apenas meros vencedores, nós somos mais que vencedores. Independente se o exército contrário está vindo atrás de você, o mar vai se abrir e você vai passar. Aleluia! É isso que Ele promete. Ele promete a vitória. Então nós podemos confiar e declarar que Ele é santo, Ele é fiel, e Ele promete e Ele cumpre. Amém? Louvado seja o teu nome, Senhor. Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é Ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier te afogar, poder de fazer Israel caminhamos entre as águas do mar vermelho, fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar. Do outro lado, com os pés enxutos, puderam cantar o hino da vitória.
meros vencedores. Nós somos mais que vencedores, amém? Louvado seja o nome do Senhor. E não importa quantas guerras nós precisamos travar, não importa quantas guerras se levantam contra nós, porque se somos mais que vencedores, o Senhor tem lutado cada uma delas em nosso favor. É Ele que tem ido à frente, amados. Nós não podemos nada sozinhos. Nós não temos capacidade. Quem nos capacita é o Senhor. Então nós precisamos nos colocar na hora certa, no momento certo, na dependência dEle a todo instante. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Teremos que gravar. Eu não sei quantas lágrimas teremos que chorar. Sei que um novo nome um dia eu terei. Toda lágrima Deus enxugará, tudo novo se fará.
santos, porque nós temos proclamado o que o nome dele é santo nessa terra. Amém? Vamos convidar nessa hora, irmão Zélio, você que pode, separe seu dízimo, sua oferta. Amém? É uma alegria muito grande podermos estar no santo templo, onde vamos adorar o nome do nosso Deus, que Ele é o único digno de nossa adoração, de nosso louvor. Amém? Tão preciosa, és o lírio do vale, amiga de nós. O teu perfume sendo hoje eleito, a tua graça, meu Senhor, me faz feliz. A tua graça, meu Senhor, me faz feliz, me faz cantar, me faz ouvir, me faz chorar, me faz seguir esse caminho glorioso, sentindo o gozo de viver o amor. Não és Elias, nem João Batista, nem um profeta do passado, eu nem sei. Tu és o Cristo, tu és o Filho do teu Filho, tu és o Salvador do mundo. Me faz cantar, me faz ouvir, me faz chorar, me faz seguir esse caminho glorioso, sentindo o gozo que me vem de Deus. Filho de Deus, foi glorioso, e lá no céu deixou o filho lar. Veio habitar no mundo mal de pecadores, verteu seu sangue numa cruz para me salvar. A tua graça, meu Senhor, me faz feliz, me faz cantar, me faz sorrir, me faz chorar, me faz seguir esse caminho glorioso, sentindo o gozo que me vem de Deus. A tua graça, meu Senhor, me faz feliz, me faz cantar, me faz sorrir, me faz chorar, me faz
sua misericórdia. Nós te agradecemos por essa oportunidade grandiosa que temos dado, meu Pai. Ó Deus, nesse momento o povo da tua igreja tem honrado o teu nome, Senhor, com as primícias de toda a tua renda, meu Pai. Que o Senhor possa abençoar cada cristão, cada lar, Pai, que haja prosperidade em todos os lares que aqui foram representados nesta noite. Pedimos, ó Pai, ainda em favor da continuidade do culto, Pai, que o Senhor possa usar o mensageiro desta noite como instrumento das tuas mãos. A mensagem pregada vem nos impactar, vem nos encorajar ainda mais, vem acrescentar mais a nossa fé em Ti. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero conhecer as pessoas que estão nos visitando aqui nessa noite. Faz assim o sinal. Olha, eu sou visitante hoje. Olha, temos ali a família de Cássia. Sejam bem-vindos. Meus irmãos ali. Que bom que vocês vieram, viu? Deus abençoe a vida de vocês. E o pessoal ali também, o casal com as crianças. Deus abençoe também. Sejam todos muito bem-vindos, né? Fique à vontade nessa casa do nosso Deus. Você veio numa noite especial. Deus já tem falado aos nossos corações desde o primeiro momento e Deus ainda quer falar muito mais. Eu quero convidar a missionária Renata, nossa irmã, conhecida como Renatinha, a irmã lá da Ibiri. Deus vai usar nessa noite para nos trazer uma ministração, trazer uma experiência missionária que Deus tem abençoado a vida dela. Vamos orar para a vida dela. Senhor nosso Deus e Pai, glorificado seja o teu nome. Mais uma vez, nessa noite eu te dou a glória, te dou o louvor e a honra que a ti pertence. Deus abençoe a tua filha Renata. O Senhor sabe o que é que ela precisa em todas as situações de sua vida. Que o Senhor honre a tua filha. Que o Senhor a conhece, sabe do amor que ela tem pela tua obra. Que o Senhor continue abençoando, fazendo com que ela prospere todos os projetos, todos os planos da vida dela. Deus, Senhor, nós estamos aqui nessa noite para ministrar algo aos nossos corações. Eu sei que o Senhor já colocou no coração dela e aquilo que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Nós queremos te ouvir, Pai. Nós queremos ouvir a tua voz através da tua filha. Ministra tua filha poderosamente para teu nome ser glorificado na vida dela e através da vida dela. Que a palavra aqui nesta noite vamos ouvir, possa trazer mudanças para as nossas vidas, possa nos despertar, possa trazer despertamento para outros missionários aqui, meu Pai. Se levante para o glória do teu nome. Muito obrigado por esse momento aqui, por essa já aproveito aqui agora e este momento da palavra que o Senhor fala conosco. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Boa noite. Minha pátria. Você pode falar mais forte agora? Minha pátria para Cristo. Agora todo mundo junto. 1, 2, 3 e já. Minha pátria para Cristo. Agora com mais compromisso. Minha pátria para Cristo. Amém, amém. É muita alegria estar aqui com os irmãos. Eu sou da primeira igreja batista em Aripiri. E estou alegre de estar aqui, porque é sempre muito bom falar das coisas que Deus faz, né? Falar de Deus, de quem Ele é, né? Lucas. E a gente está muito feliz de estar aqui com os irmãos. Agradecemos a presença também dos visitantes. Que Deus possa te abençoar, que você possa sair daqui confortado pelo nosso Deus e que Ele te dê aquilo que você precisa nessa noite. Amém? Nós vamos meditar num texto que é um dos textos da minha vida e que esta semana em particular mexeu bastante com o meu coração. Porque toda vez que eu olho para as coisas de Deus, eu me sinto muito pequenininha, já sou pequenininha, né? Mas eu me sinto mais pequenininha ainda. Eu me sinto indigna, eu me sinto aquém. Porque quando a gente olha para Deus, a gente vê que Ele é grande, Ele é poderoso, Ele governa sobre tudo, mas mesmo assim Ele quer a gente, amém? E esse texto, ele fala um pouco disso e ele lembra que Deus nos chama, e que Deus ainda está chamando, e que Ele, a sua voz é uma voz que a gente pode perceber. E aí ele continua nos perguntando essa pergunta que a gente vai ler daqui a pouco. Vamos abrir lá em Isaías 6. E
E aí, Duda, nós vamos passo a passo nesse versículo, desse texto, tá bom? De 1 a 8. Nós vamos aprender um pouquinho com Isaías, o nosso mentor dessa noite, ele que vai nos ensinar. Na Bíblia nada acontece ali por acaso, tá? A gente sempre, nada foi escrito à toa. Tem sempre um ensinamento, uma lição. Então a gente tem mentores do que a gente deve fazer e também daquilo que a gente não deve fazer. Né? Então, tem até um livro sobre isso, quem quiser ler depois. Mentores segundo o coração de Deus. Quando eu fui ler esse livro, eu pensei assim, nossa, vou exercitar essa função agora, né? E aí eu me enganei, porque na verdade a proposta desse livro era dizer que a Bíblia toda nós temos mentores, pessoas que estão ali para nos ensinar algo e que a gente precisa aprender. Então a palavra de Deus diz lá em Isaías 6:1 o seguinte: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Imaginou isso? Era um ano de luto, porque o rei Uzias tinha morrido. Isaías provavelmente estava triste porque o seu líder morreu. Ok? Porém, ele estava aonde? Qual lugar que ele estava? No templo. Olha como a gente já aprende ali. O lugar certo da gente estar, irmãos, é no reino, é na igreja. Esses dias eu encontrei uma pessoa e ela estava indo para o serviço e aí ela se dizia incomodada porque estava usando uma calça de uniforme, né? E ela tem o costume de usar saia. Eu falei assim, mas por que? A sua igreja, alguém te incomoda falando alguma coisa? Não vou mais na igreja não. Deixa eu falar uma coisa para você. Se algum dia você pensou isso, você está errado, tá? Porque a Bíblia toda nos fala que nós devemos estar congregando. E tem um texto, inclusive, que fala assim que nós não devemos deixar abandonar a nossa congregação. Mas a gente deve congregar. É muito cômodo, é muito fácil eu ficar lá na minha casa, ligar a televisão, né? E assistir uma mensagem. E não exercitar, por exemplo, o perdão, o amor, o serviço, e ficar lá numa boa, acomodado. Hoje nós temos muita gente que está salvo, sentado e satisfeito. Você não pode ser assim, tá bom? Você está salvo, está sentado, está satisfeito. E os outros? Jesus não nos chamou para ficarmos dessa forma. E a gente já aprende com Isaías que ele estava lá no templo e ali ele teve uma visão da glória, da presença do Senhor. Imagina só, num trono exaltado, as abas das vestes de Deus cobriam, enchiam o templo. Deve ser uma coisa linda, né? Quem mexe com tecidos, com essas coisas, deve imaginar ter uma visão até melhor do que a nossa. Aprendemos aí no versículo 1, amém? Quem está comigo, bate uma palma. Amém. E aí o segundo versículo diz o seguinte: acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. Então ele também teve uma visão de anjos. A visão de Isaías foi aberta ali naquele momento. Né? No terceiro versículo, vamos lá? E a gente cantou isso aqui hoje, não foi, irmã Tereza? Fiquei lembrando ali do texto na hora que a gente estava cantando. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Sabe qual o cântico? O irmão Zebio? Zébio. Zebio é o outro irmão. Isso é o irmão do irmão Zébio. Porque tem gente que fica brigando, não é isso? Ah, vamos cantar cântico, vamos cantar hino, vamos cantar. Não. Ó, a música é aquela ali, ó. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Nesse momento, os anjos cantam isso no céu. Os anjos cantam Santo, Santo, Santo. E toda a terra está cheia da sua glória. E aí eles repetem Santo, 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 Santo. Né? Que é algo
tão maravilhoso, tão grande, que enche a alma, que enche o coração, que enche o pensamento dos anjos. Precisa encher também o nosso pensamento, quando a gente está louvando aqui na terra, na igreja. Né? Seguindo, ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então, naquela época, né, quando Deus se manifestava, muitas vezes essa fumaça ela era uma manifestação de Deus ali com a sua glória. Tem até um dos textos, se não me engano, na época de Salomão, a fumaça enchia aquele lugar e o peso da glória era tanto que as pessoas não conseguiam entrar dentro do templo, de tanta presença de Deus. Você já esteve nesse lugar? Da presença de Deus? De estar cheio da presença de Deus? De estar vendo a glória de Deus? De ter a visão da presença de Deus? Nós precisamos correr para isso sempre. Às vezes a gente é impedido pelo nosso pecado. Inclusive, a nossa mensagem hoje a gente vai falar sobre isso, tá? Missão e as barreiras. Missão e as barreiras. Seguindo, então gritei, porque a Isaías começou a ver quem ele era. E esse texto me toca profundamente, porque quando a gente olha quem a gente é, meus irmãos, a pessoa mais certa, mais santa aqui, a Bíblia fala assim que a sua justiça é como um trapo quando você se coloca diante de Deus. O nosso coração muitas vezes é imundo, por isso nós precisamos de salvação, de perdão, de consagração, de purificação. Por mais certinho que você veja, pensa em uma pessoa certinha, que todo mundo fala assim, não, aquele pessoa ali é alguém que realmente, né, faz a vontade. Essa pessoa também peca, irmãos. Deus um dia olhou para a terra e falou assim, não há nenhum justo, nenhum sequer. Então todos nós erramos, tropeçamos, somos limitados, temos dificuldades. Então, meus irmãos, foi essa. Primeiro Isaías ele teve uma visão de Deus, e agora ele está tendo uma visão dele mesmo, tá? Eu queria que você também olhasse para o seu coração hoje, e pudesse sondar assim, e pensar e refletir o que vai no seu coração. Então gritei, ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. E aí Isaías citou em apuros, hein? Porque tem uma versão na Bíblia que fala assim, eu só falo podridão. As pessoas com as quais eu convivo também só falam coisas ruins, podres. Já esteve no meio assim? Então esse é o pecado de Isaías. Havia algum problema ali na hora de falar, né? E a Bíblia fala assim, que a boca fala, do que o coração está cheio. Então o que não estava cheio aqueles corações lá? O que está cheio do seu coração aí? Quais são as limitações e os pecados que têm incomodado a sua vida? Mas eu tenho uma boa notícia, tá? Deus ele não te deixa nesse estado ali. Ele te leva para um lugar, a gente não viu hoje, na transformação de realidades, né? Lá atrás, se você puder olhar, tem um cartaz ali, ó, o terceiro cartaz. Vocês estão vendo uma mulher transformando realidades. Transformando realidades ali, tá vendo aquele cartaz lá? Ó, perto do irmão Jesus transforma. Transformando realidades. Alguém sabe o nome daquela mulher ali? Ela existe, tá? Não é só um desenho, não. Alguém sabe? Menos promotor de missões, né? Ó, se vocês não sabem, vocês vão saber hoje. Aquela lá é a Silvia, irmãos. Aquela lá é a Silvia Regina, mais conhecida como ex-bruxa da Cracolândia. Tem a história dela lá no Fantástico. Se depois você quiser procurar lá no YouTube e pesquisar, você vai ver que tem a história dela lá.
Essa mulher, irmãos, ela vivia num buraco. Né? Eu quero te perguntar, você também vivia num buraco. De qual buraco que o Senhor te tirou? Né? De qual lugar, qual buraco que o Senhor te tirou? Isaías vivia numa podridão de lábios, só falavam coisas que não deviam. Silvia era uma menina que foi abandonada, ficou sem referências familiares, passou a fazer pequenos assaltos na rua, tinha um mentor ali, uma pessoa que a aliciava, que era o próprio pai biológico dela, depois ela foi descobrir, e essa mulher foi presa quando ela era adolescente. Ficou, sei lá, ficou muitos anos na cadeia, por volta aí de uns 15 a 20 anos. Essa mulher ganhou uma profissão na prisão. Ela se tornou costureira, Silvia. Depois que ela cumpriu aquele tempo na cadeia, na prisão, privada de liberdade, o que ela falou? Vou trabalhar. Lógico, vou trabalhar. Não vou mais roubar, vou trabalhar. E ela só encontrou portas abertas. É assim que acontece, irmãos? Eu tenho um tio que está preso, tá? Está lá em Caratinga, Minas Gerais, na prisão lá de Caratinga. E é dura a realidade, porque as pessoas não querem mais essas pessoas, não confiam nessas pessoas, não dão oportunidade para essas pessoas. Silvia teve as portas fechadas, ok? Me lembra do tempo porque eu me empolgo, e aí, por favor, vai me falando do tempo aí, tá bom? Até que horas, pastor? Não, até meia-noite não pode não, irmão. O povo trabalha. E aí, Silvia passou ali a não ter, continuou sem referências familiares, foi para a rua, não tinha seu sustento. Um homem falou assim: não tem trabalho para você, vou te levar para uma fazenda. Opa, um trabalho surgiu. Silvia foi para a fazenda, fez lá do Centro-Oeste, não sei se Mato Grosso. Os detalhes exatos eu não lembro, mas ela foi para essa fazenda e lá colocaram ela para trabalhar para o crime organizado, sem ela saber, porque ela começou a trabalhar fabricando drogas, fabricando aquelas drogas. Ela foi inalando aquilo e foi trabalhando. Aí uma hora ela falou assim: não quero mais trabalhar com isso. Aí voltou para São Paulo, voltou para as ruas, e aí ela passava muito mal. Aí o traficante falou assim: experimenta isso aqui. Isso aí é porque você lá inalava essa droga e você agora está sentindo falta. E aquela mulher se afundou no mundo das drogas. Olha só como é a história dela, né? Mas só que, irmãos, essa mulher foi parar. Vocês já viram aquela Cracolândia lá de São Paulo? Aquela grandona, aquela que o pessoal mostra na televisão. Quem aqui já viu? É tenso lá, não é? Essa mulher vivia num buraco lá. Toda vez que passava os camisa amarela, igual aquele irmão lá, o nosso irmão Jesus Transforma, a Silvia se escondia, porque ela não queria papo com esse pessoal, não queria saber. Só que um dia, Fernanda, a missionária, chegou e abraçou a Silvia, e aquele toque foi especial na vida dela. Ela disse: eu quero então fazer diferente agora. Vou para Cristolândia, era uma casa rosa, mas vou para a Casa Rosa. E lá eu vou me tratar. Silvia hoje, irmãos, a ex-bruxa da Cracolândia, se vocês virem a foto dela do antes e do depois, vocês vão entender. Essa mulher, para a honra e glória do Senhor, ela abandonou as drogas, ela passou a ser a nossa missionária, com um testemunho assim lindo de chorar. Silvia não tinha mais contato com a família, passou a ter contato com a família. Silvia passou a ver o irmão. Silvia passou a ter contato com a filha. A droga, ela vai tirando todas essas coisas, né? A droga não, o inimigo, né? O inimigo, ele usa essa escravidão para isso. Então, meus irmãos, Silvia foi transformada. Ela teve a vida dela transformada. Eu
não sei se antes você era mentiroso e agora você fala a verdade. Se você antes era triste e agora você é alegre. Né? Eu era muito triste. Deus me deu alegria. Amém? Amém. Eu não sei de que buraco que Deus te tirou. Isaías conta a história e a experiência dele. Do mesmo jeito que Deus não permitiu que Silvia morresse naquele buraco, Ele não permitiu que Isaías, o nosso profeta, permanecesse do mesmo jeito. Porque depois que a gente vê a Deus, que a gente conhece Jesus, tudo se transforma. Tudo se transforma, irmãos. As coisas não ficam do mesmo jeito. Então nós vamos ler o 6. Logo, um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Tenaz é um instrumento, né? Tem uma versão que fala que é uma pinça. Pegou aquela brasa, e vamos ler o 7. Com ela tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado foi perdoado. Aleluia. E vocês sabem que Deus não faz isso à toa, né? Deus tinha um plano ali. Ele não purificou o lábio de Isaías à toa, né? Ele queria fazer alguma coisa além. Deus não te trouxe aqui para essa igreja à toa, irmão. Você não veio aqui em vão. Deus tem um plano além. Deus quer mais. Deus quer mais comigo e com você. Então, depois desse processo que Isaías passou ali de purificação da sua culpa, do seu pecado, ele reconheceu isso. Aí vem o que Deus veio fazer na vida de Isaías. Vamos ler o 8? Vamos ler todos juntos? Então, ouvi a voz do Senhor conclamando: a quem enviarei? Quem irá por nós? Eu respondi: aqui estou, envia-me. Aleluia! Aleluia! Olha só, irmãos, Deus está em missão. Todo mundo concorda comigo? Sim ou não? Desde Adão e Eva, quando Adão e Eva pecou, e naquela época Deus já informou para eles que toda vez que alguém peca, alguém morre, né? Alguém sofre por isso. Tanto é que o cordeiro foi morto ali para fazer uma roupa para Adão e Eva. Eles estavam com aquelas roupas de folhas e Deus sacrificou ali o primeiro cordeiro para que a gente entendesse que o pecado ele causa morte. Já anunciando ali que alguém viria para perdoar os nossos pecados. Entenderam esse mistério aí de Gênesis? Lá em Gênesis já tinha promessa de Jesus para as nossas vidas, né? Então, meus irmãos, a gente vendo aí a história de Isaías, Deus faz uma convocação. E eu quero dizer para você que Deus está perguntando hoje aqui, ó. Você está na igreja, eu espero que você tenha visto o Senhor em algum momento desse culto, ou em todos, né? E Deus, ele faz essa perguntinha para mim e para você: quem que eu vou enviar? Quem vai por nós? E aí, cabe a você responder: aqui estou, envia-me. Ou, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí, meus irmãos, como que a gente pode responder de maneira prática para o nosso Deus em relação a esse eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim? O Senhor continua perguntando: a quem que eu vou enviar? E aí eu e você precisamos responder: envia-me a mim. Como que nós vamos responder isso? E aí, assim, a gente sempre pergunta: como que a gente pode fazer a missão de Deus? Aí as pessoas respondem 4 formas, não é isso? Quais são as formas que a gente responde? Como que a gente faz missões? Orando, ofertando, mobilizando, indo
Outros falam assim, não, orar dá muito trabalho, eu só vou ofertar. Outro vai dizer assim, não, eu estou um escorpião no bolso, e aí eu não vou ofertar nada, eu vou só orar. Outros falam assim, não, eu vou praticar o ID pregando o Evangelho. Quero dizer uma coisa para vocês, que essas 4 coisas você precisa fazer todas, tá? Amém? Amém. Quem está comigo bate uma palma. Ok? Nós precisamos fazer as 4 coisas. E nós precisamos fazer aqui e lá no Amapá. E lá no Rio Grande do Sul. Como que a gente pode fazer isso? Sabe por quê, irmãos? Uma alma daqui em Ilha das Flores, ela não é mais importante do que uma alma lá em Goiás. Beleza? A alma lá do Amazonas, ela é tão importante, ela tem igual valor para Deus do mesmo jeito. Assim como Deus um dia te alcançou e você é importante para Ele, alguém que está lá nos ribeirinhos também é importante. De igual forma, Jesus ele morreu por todas as pessoas. Inclusive, né, se por exemplo entrar um travesti aqui, será que ele vai ser bem acolhido, ele vai ser bem recebido? Se entrar um surdo, essa pessoa vai conseguir escutar a palavra de Deus ou entender a palavra de Deus? Entenderam que a graça de Deus é para todos? Entre os indígenas, que muitas vezes a gente tem que falar de Jesus sem falar o nome Jesus. Ou alguém lá do Rio Grande do Sul que tem uma fé muito diferente da nossa, né? Uma fé voltada para o Espiritismo. Será que Jesus morreu também por essas pessoas? Entende? Então nós precisamos fazer essas 4 coisas e a gente precisa fazer tanto aqui em Jerusalém como em Samaria e até os confins da terra. Então, combinar isso com vocês, para que a gente saia daqui com esse entendimento, com essa forma de pensar. E aí, meus irmãos, quero fazer um desafio aqui. Quero primeiro fazer umas perguntas. Eu gosto de perguntar para a gente poder ir pensando, né? Quantos aqui oram? Levanta a mão. Todo mundo que ora. Pode abaixar. Quantos aqui oram todos os dias? Pode ser sincero, tá bom? Já diminuiu um pouquinho, né, de pessoas. Quantos oram por missões? Levanta a mão. Já diminuiu mais um pouquinho. Quantos oram todos os dias por missões? Levanta a mão. Já diminuiu mais um pouquinho, né? Quantos aqui trouxeram seu celular? Levanta a mão. Você que trouxe seu celular, eu quero fazer um desafio para você, e você que não trouxe também, que você pegue seu celular agora, você vai lá no seu despertador. Por favor, faça isso agora. Vamos fazer uma semana disso, tá bom? Um mês, né? Um mês, tá bom? Coloca lá no seu despertador 10:02. Horário 10:02. Ué? Da manhã. 10:02 da manhã. Por que, Renata? 10:02. Lá em Lucas 10:2 fala assim: grande é a seara, poucos são os trabalhadores. Rogai é orar, tá? Rogai ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores para a sua colheita ou seara. Ok? Os campos estão brancos. Já tem colheita para ser feita, mas não tem trabalhadores. Entendeu esse mistério? Já tem aí, acho que 2 ou 3 anos que eu faço isso, tá, irmãos? Todo dia, 10:02 de manhã. Se eu estiver andando na rua, o despertador toca, né? Porque no celular a gente tem essa ligação de trabalho, de várias coisas com ele.
Então é fácil, né? E aí ele desperta, ele vibra ali, e nem que seja por 30 segundos eu oro ali por missões. E aí os pedidos são vários. Você quer saber pedido de oração? Fala com o Marcelo, fala com o Guto. Eles são os promotores de missões aqui da igreja. Ah, Renata, eu tenho um missionário que eu falo com ele, ou eu quero adotar um missionário em oração. Pergunta aí, ó. Pode me perguntar também, que eu conheço gente lá do Amapá até o Rio Grande do Sul. Gente que, se você quiser de algum campo específico, fala comigo que eu mando até o telefone dele para você, tá bom? Se eu não tiver, eu corro atrás para que você saiba a respeito, beleza? Então, nós cumprimos a missão de Deus, porque Deus está em missão orando, tá bom? Isso ativa, né? Ativa o ministério dos anjos, ativa o coração de Deus. A oração, ela nos dá conexão espiritual com o nosso Deus, com o nosso Senhor. Então, meus irmãos, ore, rogue ao Senhor da Seara que possa enviar obreiros. E você sabe por que Deus também mandou a gente fazer isso? Orar para mandar mais trabalhadores? Alguém sabe por quê? Porque quando a gente ora, a gente se incomoda, não se incomoda? A gente chora, a gente se importa. E aí, no meio da oração, Deus ele faz aquela perguntinha: a quem enviarei? E essa pessoa, ela está nas igrejas. Ela pode ser você. Pode ser que Deus esteja chamando você para ir para campos distantes, tá bom? Depois a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. Outra questão que a gente também fala muito para cumprir a nossa missão é que a gente mobiliza, né? Se você faz cantina, você está mobilizando. Se você canta aqui a música de missões ou aí no banco, você está mobilizando. Se você doa algo para que faça alguma coisa em prol de missões, se você é aquele que busca o missionário, se você é aquele que faz alguma coisa nesse sentido de movimento e de informação, você está mobilizando, você está colocando em movimento a missão de Deus. Então você é um mobilizador. Você também é um mobilizador, alguém que Deus está usando para poder fazer algo para Ele, tá? Porque Deus ainda está perguntando: a quem enviarei? Quem irá por nós? E Ele está aguardando respostas. E a resposta não está na outra igreja, não, ela está aqui. Combinado assim? Nós precisamos fazer essas 4 coisas. A outra forma também de fazer missão é a gente ofertar. É a gente ofertar. Eu não sei se Deus já te falou isso, mas Deus já me falou. Que quando eu trabalho, recebo lá o meu salário, ele não é todo para mim. Uma parte é para que eu possa abençoar pessoas, abençoar o reino. Então eu não posso entender que o meu salário é só para mim. Entenderam isso? Entendeu? Quando Deus te dá um trabalho, Ele quer que você abençoe vidas e abençoe pessoas que estão ao seu redor ou que estão distantes. E aí eu quero contar a experiência de uma mulher que eu não sei o nome, mas ela existe. Ela é lá de São Paulo. Ela é uma empregada doméstica. Quanto ganha uma empregada doméstica, geralmente? Um salário mínimo. E aí na igreja dela estava em campanha, eles foram fazer o alvo pessoal, e aquela mulher, sabe o que ela colocou como alvo dela? R$5. Foi isso? Sim ou não? Não. Ela colocou um salário mínimo. Era a oferta que ela ia dar até o final da campanha. E aí essa irmã, a promotora ficou preocupada. Minha irmã, a irmã ganha pouquinho, não fica tão preocupada assim não, né? E aí, o coração daquela irmã empregada doméstica estava ardendo assim, ela queria fazer, ela queria acontecer. E aí, o que ela fez? Ela fez pães caseiros
e ela ultrapassou o alvo pessoal dela. Amém? Essa igreja lá, que eu estou falando, de São Paulo, tinha uma quantidade de membros parecida com essa daqui, ó, da igreja. Que deve ter uns 80 membros, por aí. 100 membros, por aí. Essa igreja, ela é muito interessante lá, que eles fazem missões na praça. E aí a cidade inteira se envolve. Então eles alcançam alvos assim maravilhosos, tipo 30 mil, 50 mil, porque eles conseguem, né, através do poder de Deus, envolver a cidade. E o nome da feira deles é Jesus Transforma, o nome da feira que eles fazem todo ano. Né? E aí o que é feito? O talento dos irmãos. É o bolo, aquele bolo gostoso, aquele salgadinho, aquelas questões. Então, meus irmãos, quem quer, faz como Isaías. Fala assim, eis-me aqui, Senhor. E quem não quer, dá desculpa. E aí, deixa eu te falar uma coisa. Sara, na Bíblia, ela queria dar uma desculpa para Deus. Ela disse assim, eu sou muito velha, Senhor, não posso ter filhos. E riu. Não foi isso? Sara falou que ela era muito velha. Jeremias, quando Deus deu uma missão para ele, ele falou assim, ah, Senhor, eu sou muito novo. Adolescentes aí, ó, crianças. Ah, eu sou muito novo, não posso fazer. Isso colou com Deus? Sim ou não? Não. Então você que é novo, Deus te quer também, né? Moisés, lembra de Moisés? Moisés disse, Senhor, não vou, porque eu não sei falar. Aí uns falam que ele era gago, outros falam que ele não tinha muito trato, ele era meio grosseiro, ou não sabia falar as coisas politicamente falando com o faraó, né? Aí não sabemos. Mas é certo que ele deu uma desculpa, né? Meus irmãos, Deus continua perguntando, a quem enviarei? E a outra forma que a gente precisa fazer é ir, ok? O seu ID, se você não está na China, então o seu ID é onde você está. Você mora onde, irmã? Aqui em Ilha das Flores. O seu ID é aqui. Amém? Você é uma missionária. Eu quero dizer uma coisa para vocês. Quantos aqui já tem Jesus no coração? Levanta a mão. Glória a Deus. Aleluia. Transborde Jesus com as pessoas. Onde você está? Eu não moro aqui. Eu moro em Dom João. Então, meu ID é lá. Meu ID também é lá na minha igreja, em Aribiri. E para onde Deus vai te mandar, né? Eu não conheço as mesmas pessoas que a irmã conhece. Eu não conheço as pessoas do seu trabalho, tá, irmãos? Não conheço. Quem conhece é você. Então, o seu ID é nesses lugares, com essas pessoas. E a Bíblia fala que se a gente não for uma atalaia de Deus e não falar, essas pessoas, elas estão indo de maneira assim, galopante para o inferno, irmãos. Uma pessoa que não tem Jesus, não tem uma experiência com Jesus, não conhece Jesus, não vai morar no céu com Jesus. Não é amigo de Jesus, irmãos. O seu parente, se você de alguma forma não falar, o sangue dele está sobre a sua vida. Eu e você precisamos falar. Você não precisa ficar esperando um missionário lá do Oriente Médio vir e falar para alguém da sua família que é você. Você tem Jesus no seu coração? Então transborde Jesus onde você estiver. Amém? Então o ID de Jesus, ele pode ser no quarto ou na cozinha lá da sua casa, para alguém que está lá. Pode ser o seu vizinho da direita, da esquerda, da frente, de trás. Pode ser alguém lá da sua escola. Pode ser alguém do seu trabalho. Vocês entenderam que a gente tem que fazer as 4 coisas? Orar, mobilizar, contribuir e ir. Mas Deus também pode estar falando aqui com alguém que Ele deseja que você vá para um pouco mais longe. E aí nessa hora, eu já partindo aí para o final,
quero incentivar vocês, tá bom? Porque você pode fazer uma viagem missionária. Você pode fazer uma viagem missionária. Você pode fazer uma viagem missionária ali para o centro de Vitória, na triagem, na Cristolândia, trabalhar com pessoas em situação de rua, oferecer um café, uma oração, uma mensagem. Você pode ser um voluntário ali, ou apenas ir em alguns dias participar do culto ali com eles. Você pode falar com a missionária Valdice, avisar, eu estou indo tal dia. Você pode. Você pode ir no Sonho de Mãe, na Serra, que é um pouquinho mais longe, onde tem mulheres se recuperando junto com as suas crianças. Na casa, na Cristolândia feminina, que ali só tem mulheres. Na Cristolândia masculina, tem em Linhares, tem em Maracaízes. Você pode ir para mais longe, no Vila Minha Pátria, em São Paulo. Você pode ir para o Amazonas. E aí eu gostaria que Duda não está ali não. O nosso irmão solte o nosso vídeo. Quero que vocês possam viajar agora para o Amazonas comigo. Antes dele soltar o vídeo, o Amazonas, irmãos, eles têm lá 37 mil comunidades ribeirinhas no Rio, Senhor. Pessoas que vivem à beira do rio, ribeirinhos, por isso ribeirinhos, né? Comunitários. Dessas 37 mil, não tem em 10 mil delas igrejas. Imagina se você chega domingo à noite, domingo de manhã, não tem igreja para você ir, Guto. E para a igreja para você ser. Você não consegue vir e ver o irmão cantando, ou cantando junto com os irmãos, e você não pode receber uma oração. Você imagina, se você quisesse ir para a igreja e não estivesse perto da sua casa, ou você tivesse que andar um dia inteiro de barco para poder ir a uma igreja mais próxima da sua casa. Você já imaginou que agonia é isso? Alguém já passou por isso aqui, ó? De morar num lugar que não tem igreja. Como que é, irmã? Andava 5 horas. Andava 5 horas. Mano, a igreja está pertinho aqui, ó. Lá no Ribeirinhos não é assim. E lá, quando eu fiquei 4 dias no barco, né? E quando você aporta um barco, coisas acontecem. Porque o nosso barco é bênção. Mas tem barco que para lá para prostituir as crianças, as adolescentes. Às vezes as famílias passam fome e não têm um entendimento de Deus, trocam aquela criança por 5 quilos de arroz. Você já imaginou isso? Eu quero mostrar um pouquinho desse vídeo para que você possa se inspirar e se você sentir isso no seu coração, você também possa ir para lugares mais distantes. Se Deus te convocar, irmão, vá, tá bom? Deus, ele ajeita tanta coisa no nosso coração e nos põe no lugar certo. Vamos lá? Vamos assistir o vídeo? Abaixa um pouquinho o som, isso. Ó, esse é o nosso barco missionário, a gente já tem 2 e estamos querendo comprar mais um lá pro Marajó. Ó, essa galerinha, umas 30 pessoas vindas de vários estados. Tem Rio Grande do Sul, tem Rio de Janeiro, Piauí, Espírito Santo, Tocantins, nossos pilotos. Estamos preparando kits de higiene bucal para as crianças e também de recreação. Ó, temos aí policiais, professores, médicos, dentistas, assistente social, donas de casa. Olha, é a preparação, irmãos, porque o outro dia a gente vai aportar na comunidade. O pastor Zé Antônio, que também é piloto, apareceu ali agora. Pessoas aposentadas. Tá vendo que tem várias idades? Tia Penha já está no céu, irmãos. Promovido. Amanda virou radical, agora missionária lá. Escova de dente, creme dental, fio dental. Os nossos cultos
nosso médico, pastor Juan, lá da comunidade. Gabi e Dinara se casaram no campo missionário, estão lá em Rondônia. Pastor Jailson, Gleice, Pedro, e agora tem a Helena. Pastor Zé, que é o nosso piloto. Estamos ali degustando tambaqui, farofinha, né? Comida muito boa. Maravilhoso. Somos muito bem tratados. Ali já estamos na comunidade. Comunidade de Ipanema, o pessoal fazendo farinha. Com as crianças, 40 pessoas, todas foram pro culto, irmãos. Passaram o dia inteiro com a gente, ali. Tinha gente que ia descalço pro culto. Não tinha calçado. Plano de salvação através dos dedostes e das pulseirinhas. Eu estava lá junto com os dentistas, né? A triagem, os nossos missionários radicais. É muito comum eles fazerem farinha lá. Cada atendimento uma oração para quem queria oração, né? Esse é o nosso culto, irmãos. O trabalho das crianças. Aí não tinha igreja. E aí foi feito ao ar livre. Nossos missionários radicais. Paulo. Orientação local, junto com o plano de salvação. Isso aí é dentro do bar. Tudo vira consultório ali, né? Ali tem um momento de enchente, de seca. As crianças orando, recebendo Jesus. A rabetinha, né? Que é aquele barquinho. Aqueles missionários tinham acabado de receber para poder se deslocar. Atendimento médico, odontológico. Aí é o CFM, que é o Centro de Formação Missionária, onde eles são preparados, eles aprendem a dormir em rede, eles aprendem a cozinhar, aprendem a usar o banheiro, que às vezes é só um buraco que tem ali. Nós estamos orando com os radicais, os novos missionários que vão para o campo. Hoje nós temos 200 missionários lá no Amazonas. No Amazonas não, na região amazônica. E esse foi um momento muito importante. A gente adotou esses irmãos em oração. Aí é o local de culto. É bem grande lá e fica à beira do rio também. Eles aprendem a viver como ribeirinhos. E eles são treinados a fazer fogo, a aprender sobre narrativas bíblicas, a contar parábolas como Jesus passava, né? Nós temos pessoas aí de vários lugares do país. Foi emocionante, irmãos. Algo assim precioso demais. E ali a gente aprende que a gente não é assistente social, médico, dentista. Nós somos servos de Deus. Todo o resto é desculpa para a gente servir. E toda oportunidade não pode ser perdida, porque pode ser a última, a única. E a gente vai aprendendo isso também, que se tirar Jesus não sobra nada. Não sobra nada. Toda vaidade cai por terra. Preste atenção nessa frase.
coração. Espero que você seja a resposta que Deus esteja esperando de você. Talvez você pense que você não esteja preparado. E talvez você dê alguma desculpa, como Sara, como Moisés, como outras pessoas da Bíblia. Mas Deus, ele vai cumprir a missão dele. Comigo, sem mim ou apesar de mim. Vamos orar? Nosso Deus, nós te louvamos, nós te engrandecemos e te agradecemos, Deus, porque é um privilégio, uma honra, Senhor, te servir. É um privilégio termos sido resgatados pelo Senhor. O Senhor nos achou de uma lama terrível, Senhor Deus. O Senhor nos salvou e nos mostrou o nosso pecado, Senhor Deus, e nos mostrou que a gente não precisa permanecer nesse lugar, mas que o Senhor pode sim nos purificar e nos tornar úteis, nos tornar instrumentos, nos mostrar, Senhor Deus, que o centro da Tua vontade é o melhor lugar para nós. Deus bendito, que o Senhor esteja convocando vidas aqui, Pai. Não existe outra forma de viver senão essa na Tua missão. Não existe outra forma de Te agradar, Senhor Deus, se não for, Pai, junto contigo, Senhor Deus, alcançando pessoas, Pai, e sendo alcançados a cada dia, Te conhecendo mais e melhor. Assim como Isaías Te viu, Pai, no templo, nós também possamos Te ver, Pai, nos render e reconhecer quem nós somos e quem Tu és. E que assim nós possamos sim orar, nós possamos se mobilizar, nós possamos sim ofertar e nós possamos ir, Pai. E nós possamos ir, Pai, onde o Senhor nos mandar. Onde o Teu vento soprar, Espírito Santo de Deus, esteja falando e cuidando de cada coração. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Muito obrigada, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Uma lembrança, sempre com todo carinho. Obrigado. Obrigado por aceitar o convite. Eu sei que é um mês para você. Para você que não sabe, a Renatinha, ela é MMV, é mobilizadora missionária voluntária. Ela não recebe, ela está aqui, né? E ela mobiliza apenas o município de Vila Velha todo. Tá? Glória a Deus, né? Obrigado por você tirou um tempo. Eu aproveitei a oportunidade, eu estava lá em Aribiri pregando e falei, já que eu vim aqui, eu vou te fazer um convite. Ela tocou, vou falar para você, que você pegava na igreja. Aí ela, amém. Tocou na hora, obrigado. Tá? Amém. Ó, só quero avisar duas coisas para vocês, rapidinho, está acabando tudo. Mas, lembrando que semana passada a gente teve cantina e, infelizmente, não deu para quem quis. Hoje, se Deus quiser, vai ser do mesmo jeito, né? Gostei. Então, fique esperto aí. A gente tem hoje munguzá. Munguzá, sabe o que é isso aí, não? Canjicão, ele tá vendo? Ela sabe tudo, né? Canjicão. Então, tem pra você que gosta, viu? Já vai lá e já paga o meu e o seu. Você que não gosta, paga o seu, o meu e o do pastor. Não tem problema. É para missões, tá bom? Por isso eu quero. O Marcelinho, não, o Marcelinho vai pagar o dele já. Marcelinho já está com dinheiro. Brincadeira à parte, eu quero agradecer você que veio. Quero agradecer pela oportunidade que a gente tem de falar de missões aqui na igreja. O pastor está encaminhando para cá, eu acho que ele quer falar, quer se despedir, quer encerrar, dar a bênção apostólica. Então, pastor, fique à vontade de encerrar o culto. Amém. Amém, Guto. Pai do Senhor, meus amados irmãos, não podia deixar de falar com vocês, né? Deus abençoe cada um de vocês, você que está aí nos assistindo em casa, eu tenho certeza que o Senhor falou profundamente ao seu coração. Obrigado, Renatinha, sou seu fã, não deixe ninguém tomar esse posto meu. E quero agradecer a você que veio, né? Que veio nos visitar nessa noite, né? Dá um tchauzinho assim para eu saber quem é você, amém. Eu estou vendo esse rostinho aí, amém, amém, ó. Eita glória! Vocês estão bem desse lado. Deus abençoe cada um de vocês. Agora, um dever de casa. Tudo isso que a gente ouviu, viu aqui, não pode ser esquecido. O Senhor falou com você, falou no seu coração. O que é que você vai fazer com isso agora? Vai chegar em casa e vai só contar para as pessoas? Quanto foi a bênção?
uma resposta positiva você tem que dar ao que você ouviu. Se você vai agora, se vai amanhã, se vai depois, se vai ajudar quem pode, alguma coisa você tem que fazer. Não saia daqui só que foi uma bênção, foi legal. Não, Deus falou contigo. Amém? Então se Ele falou, Ele quer uma resposta. Quando alguém conversa com a gente, e aí o outro não fica mudo. Se ficar, a gente fica esperando, né? Não vai falar nada, não é? Não é assim que a gente faz? Deus é assim também. Quando Deus fala, Ele fica esperando. Você vê o que Ele vai responder, o que ela vai falar. Então hoje o Senhor está esperando a sua resposta. Tá bom? Coloque a sua mão assim no seu coração, por favor. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo do Senhor, sejam com cada um de vocês, meus amigos e irmãos, que aguardam fielmente a volta do Messias Jesus, hoje e para sempre. Amém. Por favor, fique de pé, meu lindo. Fique de pé, meu lindo Mateus. Deus abençoe, eu não tinha visto ainda. Fiquem de pé, por favor, meus lindos, para a gente fechar chave de ouro, como a gente gosta de fazer toda semana. Quem está na sua direita, na sua esquerda, em frente ou atrás, diga: foi um prazer estar aqui servindo a Deus com você nessa noite. Diga para quem está do lado, para quem está do outro, para quem está à frente, para quem está atrás. Com o pós-lúdio aqui, ó, a gente já pode encerrar, já pode ir aqui para a lateral. Ô doutora Di, leva ela lá, por gentileza, para a porta, para o pessoal cumprimentá-la. Você dá um abraço na missionária aí. Enquanto o pessoal louva a Deus aqui, a gente vai saindo agora e vamos lá para a cantina para cair no munguzá. Tá bom? Deus abençoe. Hey.